Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, nós sabemos que a NASA, essa agência ocultista, essa agência espacial, na verdade, é uma agência que promove o ocultismo. Vamos pesquisar aqui a respeito de seus fundadores. Um dos grandes colaboradores da NASA foi Jack Parsons. E quem foi Jack Parsons? Ele foi um engenheiro de foguetes americano. Ele é um dos principais fundadores do laboratório de propulsão a jato JPL e da Aerojet. E foi pioneiro no avanço de foguetes movidos a combustível líquido e sólido. Vejam só o que a própria Wikipedia diz a respeito dele. Porque é o seguinte, tá, pessoal? Esses adoradores da NASA, eles acham que eles são cientistas, estão desvinculados de qualquer filosofia metafísica, de qualquer religião, que eles são isentos, que a mente deles apenas verifica fatos materiais, que eles são cientistas no sentido de que nada que seja espiritual, que esteja além da realidade palpável, tem influência em suas conclusões. Bom, eles acham isso, mas a própria NASA não. Vejam só, vocês vão ver que Jack Parsons, ele tinha esse viés religioso, mas a religião dele era uma religião diabólica, não é, pessoal? Vejam só. Vamos ver aqui. Vocês podem ver aí quem foi Jack Parsons. Foi um engenheiro de foguetes, químico e ocultista telemita americano. Telemann é uma filosofia social ou espiritual esotérica e oculta ocidental e um novo movimento religioso fundado no início dos anos 1900 por Aleister Crowley, escritor místico, ocultista e mago cerimonial inglês. Vemos então que esse grande colaborador da NASA era na verdade um grande satanista. E diz aqui que ele se converteu, né, entre aspas, né, pessoal? O cara se converteu ao satanismo. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo, ele já é de Satanás. Então ele não se converteu, não é? Tá aí. Mas tudo bem, ele se converteu a Telemann, um movimento religioso, olha aí, né, satanista. Tá aí, fundado pelo ocultista inglês Aleister Crowley, grande satanista. Vejam aí, foi um ocultista, mago cerimonial, poeta, romancista, montanista e pintor inglês. Ele fundou a religião de Telemann, identificando-se como o profeta encarregado de guiar a humanidade rumo ao Éon de Horus no início do século XX. E aqui diz que historiadores do esoterismo ocidental citam Jack Parsons como uma figura proeminente na propagação da Telemann na América do Norte. Parsons foi demitido do JPL e da Aerojet em 1944, devido ao seu envolvimento com a Otto e suas práticas laboratoriais perigosas. O bicho ficou tão louco, gente. Ele ficou tão doido que ele foi demitido. Em 1946 ele se casou com Marjorie Cameron. Pouco depois, L. Ron Hubbard defraudou Parsons de suas economias. Esse Hubbard, ele é fundador da cientologia, tá, pessoal? E um dos membros dessa religião é justamente o Tom Cruise, tá? Também o Sylvester Stallone. E diz aqui que Parsons morreu aos 37 anos em uma explosão de laboratório doméstico em 1952. Sua morte foi oficialmente considerada um acidente, mas muitos de seus associados suspeitaram de suicídio ou assassinato. Parsons era parceiro da NASA. E Wernher von Braun, um dos fundadores da NASA, vamos ver aqui. A quem ele servia, esse homem? Foi um engenheiro alemão e uma das principais figuras no desenvolvimento do foguete V2 na Alemanha nazista, do foguete Saturno V nos Estados Unidos. Engraçado, né? E vejam só, V2, né? Saturno V, que também é o V, né? Certo? Ele foi uma das principais figuras no desenvolvimento de tecnologias de foguetes para a Alemanha. Embora alegasse que seu envolvimento com o partido nazista fosse apenas visando não interromper suas pesquisas e proteger-se de caçadas anticomunistas. Tá certo, meu amigo. Tá bom, todo mundo acreditou.
Todo mundo acredita. E nós sabemos que ele foi transferido para os Estados Unidos mediante a Operação Paperclip, tá? E diz que ele é mundialmente conhecido por ter liderado o projeto aeroespacial americano durante a chamada Corrida Espacial. Ele foi um major, pessoal, major das SS, tá? Ele era um luterano nominal, tá aqui, ó, Igreja Luterana, tá? E aqui fala das instalações de Peenemünde, onde ele trabalhou, onde ele desenvolveu os seus mísseis para lançar na Inglaterra, tá? Werner von Braun foi o diretor técnico do recém-criado Centro de Pesquisa do Exército de Peenemünde, onde ele liderou o desenvolvimento do míssil Agregat 4, A4, um grande foguete movido a combustível líquido. A partir de 1943, esse míssil foi posto em produção. E logo depois das suas primeiras missões sobre Londres, passou a ser conhecido como V2, ou Arma de Vingança, ou Arma de Vingança 2. V de Vingança, vocês se lembram desse... Quem é que lembra dessa série V de Vingança, pessoal? Quem é que lembra da série V de Vingança? Bem interessante isso também, não é? E aqui está escrito o seguinte: em várias passagens de suas anotações, von Braun menciona o uso de mão de obra de prisioneiros nas fábricas de Peenemünde, deixando claro que ele tinha consciência das condições em que isso se dava. Então ele tinha consciência e sabia que estava errado, não é? Utilizava a mão de obra dos judeus e de prisioneiros de guerra. E muitos, com certeza, morreram lá em condições insalubres, tá? Aí o que eles fazem? Eles ressignificam a história, pessoal. Isso aí que eles gostam de fazer, tá? Por exemplo, no vídeo anterior que fizemos a respeito da verdadeira origem da Igreja Romana, gente dizendo que Roma fez as universidades, Roma fez isso, Roma fez aquilo. Quer dizer, todos os pecados de Roma agora são colocados debaixo do tapete. O que importa é aquilo que nós queremos ressignificar. É isso que eles fazem. Eles dão um novo significado, eles mudam a história e se fazem de vítimas, certo? Se brincar, eles foram as vítimas. É desse jeito, tá? São aqueles que amam a mentira, certo? E está na Bíblia dizendo que eles estão fora da cidade santa, não é? São os manipuladores dos verdadeiros eventos. E Werner von Braun deixou lá no túmulo dele, na lápide dele, os Salmos 19:1, dizendo que existe um firmamento, que não podemos ir a nenhum espaço sideral. E uma das características do nazismo era que ele tinha vínculo com o ocultismo, tá? Então vemos aí que o nazista, que a influência nazista dentro da NASA também tem um viés ocultista, tá? O que nós vemos hoje é uma nova estirpe de homens e mulheres que estão, através principalmente de símbolos, eles continuam no caminho da NASA da utilização de muitos símbolos para levar a mensagem deles. E por incrível que pareça, tá, pessoal, nós temos hoje em cena o ocultismo das personalidades pagãs e gospel. O que nós vimos aí com respeito a Katy Perry. Katy Perry, se você for no site oficial dela, você vai ver que ela é ocultista, tá? Ela utiliza aí o símbolo da borboleta, gente. Vejam só, o símbolo da borboleta. E quando ela estava lá no suposto espaço sideral, ela mostrou uma borboleta, né? Uma borboleta de plástico, sei lá, carregou uma borboleta. E a borboleta é um símbolo pagão. Não tem nada de cristão, tá, pessoal? Eles ficam dizendo que a borboleta, é porque a borboleta ela sai do casulo de uma nova pessoa, isso simbolizaria o novo nascimento. Bom, isso é uma visão, certo? Mas não é uma coisa bíblica. Não está na Bíblia. Os profetas falaram a respeito da borboleta. Não, isso é uma cultura pagã, tá?
Sugiro você ir até o Bible Hub e escrever lá em inglês Butterfly. Você não vai encontrar nada a respeito de borboleta. E vejam só uma coisa, né? Não apenas a Katy Perry, ela promove a borboleta. Katy Perry é uma personalidade pagã. Agora vamos ver aqui a personalidade gospel. Essa Fernanda Brum. A borboleta significa transformação de Deus. Bom, você está falando, né? Ela está falando. Existe uma história sobre um grupo do Antigo Testamento que andava com uma borboleta na roupa. E para eles era um símbolo que dizia: queremos a palavra como ela é. Nós queremos segui-la sem mistura de deuses. Ser livres para o Senhor e aguardar o Messias. Qual a fonte disso, pessoal? Vocês que conhecem aí, qual a fonte disso? Borboleta também era um símbolo messiânico para aqueles que aguardavam a manifestação do Filho de Deus. Isso está me parecendo mais como a manifestação do Anticristo, tá? Então nós vimos aí que tanto as personalidades pagãs como personalidades gospel inutilizam a palavra de Deus e colocam suas próprias ideias. E diz assim: eu sinto o Senhor mudando as minhas asas, me dando um novo colorido. E desde quando o evangelho é sentimento, hein? É uma mentalidade, então, que é antibíblica. O evangelho é fé, não é sentimento, tá? Mas não é uma fé qualquer, é a fé salvadora pela graça e somente pelo sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a fé salvadora, não é qualquer fé, certo? Fé sacrificial e outras heresias mais, tá? E ela continua aqui a expressar a sua opinião. Ela só pode voar quando o sopro entra em suas asas. Então Deus está nos soprando para voarmos em um novo tempo, uma nova unção. Uma nova unção. Que unção que é essa? Com sabedoria e gratidão, lembrando nossa identidade em Deus e para o que fomos chamados. Creia e confie. Embora seja bonita a mensagem, bem interessante, é uma mensagem que, na verdade, é um pensamento positivo, é um coach, não é, pessoal? Isso aí é o evangelho coach. Entretanto, isso não tem nada a ver com o evangelho bíblico, tá? Borboleta demora um tempo até se abrir toda, é como o pulmão se enchendo de ar, uma nova cor. Isso é o evangelho da nova era, tá, pessoal? Isso é o evangelho da nova era. Pesquisa aí no Google a borboleta na nova era, que vai aparecer o seguinte: na nova era, a borboleta é um símbolo poderoso de transformação, renovação e crescimento espiritual. Ela representa a passagem de um estado para outro, a metamorfose da larva para a borboleta, simbolizando a evolução interior e a mudança pessoal. Isso não tem nada a ver com a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, tá? É um símbolo da nova era, pessoal. Esse negócio de evolução espiritual, tá? É tudo símbolo da nova era. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aí, ó. Eu pesquisei aqui a borboleta da nova era e apareceu aqui, ó. Aí, símbolos da nova era. Processo de evolução interior, simbologia da borboleta. Tem esse símbolo pagão aqui, que é a cruz ao contrário e ela quebrada, né, pessoal? Isso aqui é contra Cristo, certo? Esse símbolo de paz significa paz sem Cristo. E está aqui, ó, a divulgadora da nova era, gospel, não é? São as personalidades pagãs e gospel. Elas praticam um ocultismo. Tá aqui, ó. Tá? Em resumo, a borboleta na nova era é um símbolo multifacetado que representa a transformação, a renovação, a evolução espiritual, a beleza e a leveza da vida.
Ela é um lembrete do potencial humano para se adaptar, crescer e evoluir, tanto no nível físico como no espiritual. Totalmente diferente da revelação bíblica, que diz que o homem é um ser caído. O homem precisa de Deus, precisa da misericórdia de Deus e da salvação em Cristo Jesus, tá? Bom, pessoal, muito cuidado com o ocultismo, tanto das personalidades pagãs quanto das personalidades gospel. Fica a dica.